Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre um assunto importantíssimo para as nossas aulas, né? Para as nossas aulas, para o entendimento e também para concursos, vestibulares, o Enem, para aquela prova que você vai fazer lá na sua escola, enfim. Em qualquer situação, você vai ter que saber sobre proteínas. A gente tem uma aula anterior a essa sobre proteínas, vai ter essa segunda parte com classificação das proteínas e vai ter uma terceira parte que é uma parte específica para as enzimas, porque a gente deve entender que enzimas são proteínas com função catalisadora. Mas isso vai ser uma aula específica para enzimas, porque é um assunto muito importante. Eduardo, eu notei que as aulas anteriores você dividia parte 1 e parte 2, mas proteína já vai para uma terceira parte? Sim, porque proteína é um assunto mais vasto. Proteína, se vocês observarem, é 50% da composição de peso seco do nosso corpo. Tá? Enquanto água tem cerca de 70% a 75%, sobrando de 25% a 30%, desses 25% a 30% do que sobra, retirando a água, 15% é de proteína. Por isso que a gente diz que as proteínas elas têm cerca de 50% do nosso peso seco. Ok, gente? Então, vamos para iniciar a nossa aula. A gente vai fazer um breve resumo da aula anterior. Nós vimos que as proteínas, elas são constituintes básicos das células, são macromoléculas, constituem cerca de 50% a 80% do peso seco da célula eucariótica. Nós vimos as funções, né? Antes das funções, a gente viu de que era formada a proteína, que eram os aminoácidos, que tem essa característica aqui, os aminoácidos, tá certo? Tá tudo lá na aula 7, salvo engano, essa aqui é a aula 8, tá? Nós vimos os aminoácidos, nós fizemos uma anotação a respeito de como as proteínas eram formadas através das ligações denominadas de ligações peptídicas, tá certo? E hoje a gente vai para a classificação das proteínas. É uma aula relativamente curta, porém uma aula bastante densa em termos de importância. Então, a gente tem 3 classificações básicas das proteínas. Em relação à composição, pode ser simples ou conjugada. Em relação à forma, pode ser fibrosa ou globular. E ainda que alguns colocam também como forma, tá? Alguns colocam também como forma a estrutura, que ela pode ser primária, secundária, terciária ou quaternária. Mas vamos para a primeira classificação, tá? Essas proteínas podem ser simples, como é o caso das albuminas e globulinas. Por exemplo, a gente tem as albuminas, uma proteína que ajuda na regulação da pressão osmótica do sangue. Está muito presente no plasma a albumina. E as globulinas, por exemplo, também falando de sangue, a gente tem as globulinas sendo um tipo de proteína que está presente nos nossos anticorpos, denominados de imunoglobulinas. Agora, existem proteínas que elas por si só determinam suas funções, quer dizer, somente ela, sendo proteína, já determina a função, como é o caso dessas duas que são chamadas de simples. Porém, existem proteínas
que elas necessitam de outra substância, seja ela orgânica ou inorgânica, essa outra substância, para poder ter a função. Por exemplo, a gente tem uma proteína de transporte chamada de hemoglobina. Essa proteína é uma proteína conjugada. Eduardo, mas por que é conjugada? Porque a hemoglobina, ela só vai ter função quando fica agregada ao ferro. E, por sinal, a gente falou disso, gente. Nós falamos disso lá em compostos químicos na parte de sais minerais, nas primeiras aulas, tá? Então, a hemoglobina, ela só faz o transporte de oxigênio e de gás carbônico se ela tiver o ferro. Como hemoglobina é uma proteína e ela precisa se agregar a outra substância para poder realizar a sua função, a gente diz que essa hemoglobina é uma proteína conjugada. Ok? Outro exemplo, as lipoproteínas. Eduardo, eu não me lembro o que é lipoproteína, o que é glicoproteína. Gente, glicoproteína a gente ainda não falou, mas lipoproteína a gente já falou. Por exemplo, lipoproteína de alta densidade, lipoproteína de baixa densidade. Essas lipoproteínas de alta densidade e de baixa densidade, que a gente falou na aula de lipídios, é o que a gente chama de colesterol, bem entre aspas, tá, gente? Colesterol bom é o LDL, lipoproteína de baixa densidade, e o colesterol ruim. Eduardo, perdi essa aula, não tem problema, gente. Estão todas aulas à disposição de vocês no nosso canal aqui no YouTube. Ok? Então, você vai, tem lá, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, vá assistindo na sequência que você vai ver toda a parte de bioquímica. A gente está, só para vocês terem ideia, a gente está em proteína. Falta apenas vitaminas e ácidos nucleicos para terminar a parte de bioquímica, tá certo? Aí as aulas seguintes segue a parte de citologia, membrana, citoplasma e núcleo, e assim por diante. Olha só. Então, as proteínas, já sabemos que proteínas simples são aquelas que por si só já desempenham sua função. As proteínas conjugadas são aquelas que necessitam de outra substância, seja uma substância orgânica ou inorgânica, para realizar a sua função. Qual foi o exemplo dado? Hemoglobina. Tá bom? Lipoproteína também. Lipoproteína de alta densidade e de baixa densidade. A alta densidade é a lipoproteína boa, é o LDL, é o que limpa as artérias. Baixa densidade suja as artérias, obstrui as artérias. Tá bom? Outra classificação. Quanto à forma. Olha só, gente. Quanto à forma, as proteínas elas podem ser fibrosas ou globulares. Veja, fibrosa, exemplo, colágeno, insolúvel em água, são filamentosas, tem fibras compridas, a maioria tem função estrutural e também de proteção, forma uma rede. O colágeno é o que dá, por exemplo, se a gente pega colágeno e queratina, que são duas proteínas onde a gente tem o colágeno dando maleabilidade, tá? Então, por exemplo, você pega no seu cabelo, ele tem maleabilidade. Pega nas suas unhas, tem maleabilidade. Ou seja, ele é flexível. A queratina, ela desempenha essa função. O colágeno, desculpa, pessoal, o exemplo que está aí na tela. A queratina, ela já dá resistência. Por exemplo, unha. Muita queratina é uma unha
que é bastante dura. Porém, entenda, colágeno e queratina andam de forma bem... fazendo uma parceria. Enquanto que a queratina dá força, por exemplo, às unhas, assim, a unha fica mais forte, o cabelo fica mais forte, o colágeno vai dar maleabilidade. Então, se, vamos supor, você tem unha grande e a unha, ela tem uma porção de queratina, uma porção de colágeno, que são para dar exatamente o que é uma flexibilidade e uma resistência. Queratina dando a resistência e colágeno dando a flexibilidade. Então, colágeno é uma proteína fibrosa. E as proteínas globulares, essas proteínas globulares, gente, normalmente elas são solúveis em água. Formam estruturas compactas, fortemente enroladas, forma tipo uma bola, uma esfera, daí, ó, aqui nesse exemplo, tá? No caso, todos os dois exemplos são da hemoglobina, aquela que eu falei há pouco, que é uma proteína conjugada. Normalmente, a função é manutenção e regularização de processos vitais, como enzimas, transporte, defesa e também hormonal. Nesse caso aqui, o exemplo dado por a gente foi a hemoglobina, que essa hemoglobina, ela participa do transporte de oxigênio. E se eu perguntasse a você, Eduardo, ou você que está aí do outro lado, a hemoglobina, ela é simples ou é conjugada? Aí você já viu, sabe que essa hemoglobina é conjugada. Por quê? Porque a proteína conjugada, a hemoglobina, ela precisa do ferro para ter sua função. E se precisa do ferro para ter sua função, ela é considerada como conjugada. O ferro tem um nome específico chamado de cofator. Tá bom, gente? Então, a última classificação é grau de estruturação das proteínas. Olha só. As proteínas desse grau de estruturação, então, essa estruturação, essa estrutura da proteína, ela pode ser primária, secundária, terciária e quaternária. Vamos entender aqui como é. Eu vou fazer uma anotação, né, manuscrita, só para vocês entenderem melhor como é que fica essas três estruturas, para vocês entenderem melhor isso. Olha só, gente, eu vou fazer uma coisa aqui bem assim, primária mesmo, como se fosse uma criança fazendo em rabiscos, só para vocês entenderem por que a gente chama de estrutura primária, secundária, terciária ou quaternária. Imagina que você tem um fio. Pronto, desse jeito aí. Não vou nem colocar desse jeito, porque está parecendo com a estrutura secundária. Você tem um filamento mesmo, como se fosse um fio de eletricidade. Agora, suponha que você tem esse fio dessa forma aqui. Esse fio dessa forma é a estrutura secundária. Então, eu tenho estrutura primária, estrutura secundária. E a estrutura terciária? A estrutura terciária seria a secundária se enrolando sobre ela mesma.
Essa seria a terciária. E a quaternária? Quaternária seria duas estruturas terciárias enroscadas. Então, deu para entender aí, de forma assim, como eu falei, bem primária, bem grosseira, o que é estrutura primária, o que é estrutura secundária, o que é uma estrutura terciária, o que é uma estrutura quaternária. Ok? Agora entendam o seguinte, a gente vai ver que a perda dessa estrutura, aí a gente vai novamente para o que a gente estava falando a respeito esse slide, né, que estava com as estruturas, para vocês entenderem que nós temos aí uma situação em que a gente pode ter uma perda da função da proteína por conta de uma perda da estrutura. Olha só, gente. Se a gente tiver uma estrutura, por exemplo, quaternária, e por calor, por exemplo, essa estrutura passar a ser terciária, ela está se desnaturando. Pode ser que ainda retorne. Esse processo de perda da estrutura por calor, vou botar aqui um deltazinho representando o calor, a gente chama de desnaturação proteica. E a gente vai falar disso lá em enzimas. Mas se essa estrutura era quaternária, sofreu um aumento de temperatura, passou a ser terciária, depois passou a ser secundária, podendo chegar até a primária, ou seja, isso aqui sempre devido ao aquecimento, a gente pode ter uma situação em que a função da proteína, quer dizer, esse processo de desnaturação, perda da função da proteína, ela seja por perda da forma. Então, primeiro ponto é saber que as proteínas, elas têm estrutura primária, secundária, terciária ou quaternária. Normalmente, a função delas é só quando está na secundária, terciária ou quaternária. E o que é que faz essas proteínas terem essas funções? Tem, no caso, o que faz ter essas funções é a presença de ponte de hidrogênio, tá? A presença de interações de Van der Waals, por exemplo, ligação com enxofre, ligações de hidrogênio. Essas ligações, interações eletrostáticas, tá? Essas ligações, tanto as ligações químicas como reações físicas por atração, forma a estrutura que pode ser primária, secundária, terciária ou quaternária. Beleza? Então, aqui a gente fica, né, com essa parte de classificação das proteínas, né, quase que não saía. Com essa segunda parte, a gente vence mais um pouquinho de proteínas. Agora vamos para uma terceira parte, que é a falar sobre enzimas, tá ok? Antes da gente terminar, aquele velho recado de sempre: se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, dê um like, acompanhe nossas redes sociais. Vocês sabem que se inscrevendo, compartilhando, esse projeto ele pode crescer bastante e a gente continuar fazendo bem a milhares e milhares de pessoas que não têm acesso à educação de qualidade, pessoal. Então,
Um abraço a todos, que Deus abençoe vocês e um beijo no coração.